Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês, hoje domingo, dia 18, e eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, muitos livramentos, em nome de Jesus. Estou muito feliz, queridos, mais um dia estou aqui com vocês, glória a Deus por todas essas oportunidades, todas essas manhãs, que para mim é muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus e fico muito contente, viu? Em nome de Jesus. E hoje, queridos, dando continuidade ao que a gente estudou ontem, hoje eu lerei a primeira carta de João, capítulo 5, versículo de 15 a 21. E ele diz o seguinte: a realidade, não a ilusão. Meu propósito em escrever é simplesmente este: que vocês que creem no Filho de Deus saibam que, sem sombra de dúvida, têm a vida eterna. A realidade, não a ilusão. Na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos, de acordo com a sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Por exemplo, se vemos um cristão pecando, não falo aqui dos que fazem da prática do pecado um caminho fatal, que leva à morte eterna. Pedimos a ajuda de Deus e Ele nos atende, dando vida ao pecador cujo pecado não é fatal. Existe pecado que é fatal, e nesse caso não digo que se deva orar. Tudo que fazemos de errado é pecado, mas nem todo pecado é fatal. Sabemos que ninguém nascido de Deus faz do pecado uma prática, o pecado fatal. Os nascidos de Deus são também protegidos por Deus. O maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos protegidos por Deus. Só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. Que presente! E que vivemos na própria verdade, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos queridos, cuidado com as imitações. Amém. Bom, queridos, nesse trecho aqui da carta de João, ele nos diz, reforça o que a gente leu ontem, Hoje eu continuei no mesmo lugar que a gente parou ontem. Ontem nós lemos até o versículo 12, hoje eu comecei do 13, até o 21. E ele diz agora aqui, reforça o que ele disse ontem, sobre a diferença, de quem é nascido de Deus, ou seja, quem acredita que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo esteve aqui entre nós, que era de carne e osso. E, então isso, quem é nascido de Deus tem essa diferença, Então ele reforça essas diferenças, de que somos, vivemos uma nova vida, somos em outro patamar, que temos a proteção de Deus. Ele reforça isso aqui nesse texto. E eu gostaria de passar para vocês algumas coisas que eu marquei, A primeira delas é quando ele fala, logo no começo, que vocês que creem no Filho de Deus saibam que, sem sombra de dúvida, têm a vida eterna. A realidade, não a ilusão. Então aqui ele reforça o que a gente deu ontem, o que a gente tem dito, já há alguns dias, que a gente, crendo em Jesus, que nós temos a vida eterna. E aqui ele enfatiza bem, sem sombra de dúvida, nós teremos a vida eterna. E, então isso é muito, muito importante, muito reconfortante para nós, sabermos disso e mais uma vez estarmos lendo, está na Bíblia, estarmos lendo que isso é realmente a verdade, Não que a gente não acreditasse, não é isso, Mas reforçando, o que a gente já sabia. Então isso dá um conforto, maior ainda, sabendo que a vida eterna nos espera, Que as mansões celestiais estão ao nosso alcance. Isso é muito bacana, muito legal. Depois,
como ele continua quando ele diz que a gente, né, tenha confiança e liberdade para fazer nossos pedidos, né, nossas orações, na certeza de que Ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Né? Então é muito, né, muito, eu acho isso aqui muito importante, né, com certeza, né? É claro que de acordo com a vontade dele, né, a vontade de Deus, mas que a gente faz, né, as orações e com certeza Ele nos ouvirá, né? E se Ele nos ouvirá, daí ele reforça, né? E se Ele nos virá, se nós temos essa certeza, né, sabemos que a resposta virá, que a resposta é garantida. Então é mais uma consequência, né, de sermos nascidos de Deus, né, de sermos cristãos, que dá um outro conforto, né, mais um conforto, né, mais uma diferença, como diz o pastor Natalino, né, nós estamos em outro patamar, né, e isso é muito, muito importante, muito gratificante. Depois, queridos, ele diz aqui, né, pedimos a ajuda de Deus e Ele nos atende, então reforçando o que a gente acabou de ler lá em cima, dando vida ao pecador cujo pecado não é fatal. Ou seja, né, se a gente sabe, né, que alguém pecou, que alguém fez alguma coisa errada, está no caminho errado, que a gente ore, né, a gente ore e Deus vai nos atender, né, com certeza, pedimos a ajuda de Deus e Ele nos atende, né. Então sabemos que ele vai nos atender. A única ressalva que ele faz aqui, quando ele diz que tudo que fazemos de errado é pecado, mas nem todo pecado é fatal. Né? O pecado fatal é aquele pecado, vamos dizer assim, gravíssimo, né? Que nos tira daí da graça de Deus. Então, daí ele diz que nesse caso, que não adianta nem a gente orar, né? Daí isso já vai ser direto com Deus, né? É claro que a gente ora e quem resolve, é claro, né, quem bate o martelo, é claro, é Deus, né? E então que a gente continue nessa vibe, vamos dizer assim, né? A gente continua orando, né, para qualquer irmão que cometer o pecado, porque a salvação, quem faz o milagre, quem faz é Ele, né? É o nosso Deus, o nosso Eterno. Mas nada nos impede de orar, né? Então que a gente ore, a gente peça e deixe nas mãos dele, né? Ele que é o juiz, não nós, né? Com certeza, né? Depois ele fala aqui também, que é muito importante, que sabemos que ninguém nascido de Deus, né? Ninguém que acredita que Jesus de fato é o Messias, faz do pecado uma prática, né? É claro, né? A gente sabe o que é pecado, a gente procura, né? A gente fica atento, a gente vigia também, é claro, para que a gente não cometa nenhum pecado, né? Mas nós somos humanos, as tentações estão aí, existem, e a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas nós não estamos livres, né, de cometer pecados, né? Então, ele diz aqui, a gente não faz o pecado uma prática, é claro, mas isso não nos dá a certeza que nós nunca iremos pecar, né? A gente não quer, mas a tentação existe. Daí, continuando aqui, com relação à tentação, né? Ele diz que também que nós, os nascidos de Deus, nós somos protegidos por Deus, que o maligno não pode tocar na gente, né? Então isso é muito, super importante, né? Inclusive ontem mesmo, sexta-feira, na live do pastor Natalino, ele disse essa frase, ele tocou nesse assunto, que o maligno não pode tocar, né? Quem é filho de Deus, quem anda na retidão, né? Como ele diz aqui, os nascidos de Deus, que o maligno não pode nos tocar. Só que, é claro, né? Ele não desiste. Daí ele usa as pessoas, né? Ele não pode tocar na gente, mas ele usa as pessoas para nos atingir. Então que a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento, porque o maligno é muito esperto, né? Então ele fica em volta procurando uma brecha. Ele não pode tocar na gente, graças a Deus, mas as pessoas que ele pode tocar, que são o nosso convívio, ele toca
e essas pessoas daí tentam nos atingir, né, por intermédio dele, do maligno. Então que a gente fique bem atento a isso. É o que ele diz aqui, né? Nós sabemos, né, até eu grifei bem, nós sabemos que somos protegidos por Deus. Daí ele reforça, né, que só o povo do mundo continua nas garras do maligno, né? Então são essas pessoas, né, que vão tentar nos atingir, né? É claro que nós temos várias pessoas, né, toda a família mesmo, com certeza, que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não estão nesse caminho da retidão. Então são essas pessoas que que o maligno tenta nos atingir. Então que a gente fique bem atento, né? E depois quando ele diz aqui, né, ele reafirma de novo que sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus. Daí ele diz aqui, né, que presente, realmente, né, que presente, né? Nós não pedimos esse presente, né? E mesmo assim, ele enviou, né, o seu filho, o seu único filho aqui na terra, viveu entre nós, né, passou por tudo que passou, depois morreu na cruz, tirou nossos pecados, né, ressuscitou no terceiro dia e nos deu uma vida nova, né? Agora somos nascidos de Deus e temos todas essas bênçãos que a gente acabou de ler aqui. Então, é super importante, né? Super reconfortante saber disso, né? E depois ele diz, né, que Jesus é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e vida verdadeira. E filhos queridos, cuidado com as imitações, né? Aqui, quando ele se refere, né, a isso que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e vida verdadeira, né, nos remete àquela frase de Jesus, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós, né, sabendo disso, que a gente sempre tenha Jesus como nosso mentor, né? Jesus como nosso Salvador, o nosso pacificador. Jesus é o único caminho para chegar ao Pai, é através de Jesus, né? Através dos ensinamentos de Jesus, através de tudo que a gente aprendeu, né, com relação a Jesus, aos seus atos, tudo, né? Então que ele é o nosso mentor e que a gente não esqueça disso, né? Não esqueça disso. E cuidado com as imitações, como as palavras de João aqui, né? Porque infelizmente tem muitas pessoas que têm uma outra intenção, que não são de Deus e que tentam nos enganar e nos tirar do caminho da verdade e nos levar para o caminho do mundo novamente, né? Então que a gente fique bem atento a isso, né? Cuidado com as imitações. Isso é muito importante, queridos. Então é isso, meus queridos. Eu vou deixar essa reflexão para que a gente pense, né, tudo nisso e deixar para vocês, né, para a gente, né, para mim também, é claro, para eu também, para que a gente pense bastante nisso, né, sobre essa grande, né, diferença que nós temos, né, vivemos nesse outro patamar e reconhecer todas essas bênçãos, né. Então, eu pergunto para vocês, deixo essa reflexão, né? Você também reconhece todas essas bênçãos, né? Você se sente assim, um nascido de Deus? Ou aí você ainda tem alguma dúvida, algum empecilho, se você está no caminho certo? Então pense nisso, tá joia, queridos? Aproveite o domingo para descansar, para ficar bastante com a família, curtir muito a família, né? Amanhã já é segunda-feira, começa tudo outra vez, né? A nossa rotina, se Deus quiser, né? A rotina para alguns vai voltar ao normal amanhã. Vamos ver, né, como vai ficar essa pandemia, essa semana. Sempre a gente tem essa esperança, né, que segunda-feira as coisas voltem ao normal e vamos ver, né, Deus que resolve, né, Deus que sabe o amanhã não nos pertence, né? Então, se Deus quiser, né, a hora que Ele quiser, a nossa vida volta ao normal, voltará ao normal sim, né? Se Deus quiser. Então, queridos, muito obrigado, bom domingo, aproveitem bastante. Se Deus permitir, amanhã eu estarei de novo com vocês por aqui, para uma nova reflexão, para a gente aprender um pouco, para a gente
crescer espiritualmente juntos. Isso é muito, muito bacana, muito importante. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo domingo, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus, e nos dê muita esperança. A joia é que o nosso domingo seja de muita paz e, sobretudo, de muita esperança. Muito obrigado, viu, queridos? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, queridos. Obrigado, viu? Deus abençoe.